Oi galerinha, eu me chamo Laura Rosa e cá estamos nós, uma outra vez, no Agora Você Sabe, para aprender sobre mais novidades mirabolantes desse mundo maravilhoso e inesperado que a gente vive. E nesse capítulo de hoje, falaremos sobre o vinil, uma das criações mais incríveis já feitas, mas que nos últimos tempos pode estar desaparecendo. Nossa, como é bom poder ouvir a música que eu quiser. E agora com tantas plataformas como o Deezer, o Spotify, o YouTube Music e tantas outras, eu posso ouvir onde eu quero, como eu quero, quando eu quero, tudo isso em um só lugar, armazenado no celular. Mas quanto a você? Já parou pra pensar um pouco como eram armazenadas as músicas do passado? Se sim, talvez tenha vindo em sua mente o CD. De certo, você não tá nem um pouco errado. Mas existe um outro modo de se armazenar música sem que seja no digital, e esse é o caso do disco de vinil, uma criação analógica bastante potente em reproduzir um som de alta qualidade. Em mais uma de nossas viagens no tempo, acabamos de aterrissar em 1887, em um momento que vemos a criação do gramofone, pelas mãos do inventor alemão Emil Berliner. Feito de goma laca, esse aparelho foi bastante inovador para a época, porém possuía certos empecilhos de sua própria natureza, como uma capacidade inferior de armazenar uma faixa por vez, além de serem mais fáceis de se quebrar, né? Esse gramofone tocava de modo manual e era diretamente analógico. Bem, o começo do disco de vinil pode não ter começado glorioso, mas esse foi o nosso pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. Achou que acabou por aí? Tava pensando aqui, que nem você inclusive. Tá, mas e o vinil? Para que viesse a ter o vinil, o gramofone foi indispensável nesse processo. Por conta que mais tardiamente, depois de muito aperfeiçoamento ao longo dos anos, quando o mercado percebe a rentabilidade que essa empreitada poderia proporcionar, é quando chega Peter Carl Goldmark, que é a parada que eleva, e em 1930, ele cria o tão querido disco de vinil. Dimensionar o impacto gerado pela chegada do disco de vinil, tal qual conhecemos hoje em dia, é o mesmo que comparar o impacto da Beatlemania durante a década de 60. Só vivenciando a experiência para se alcançar a real sensação do que foi tudo aquilo. Embora suas contribuições sejam inegáveis e frutíferas, o disco de vinil não só trouxe um acesso maior à música, como também beneficiou a humanidade como um objeto cultural, dando capacidade de se consumir e de se difundir cultura, de um modo a fomentar toda uma indústria musical e cultural, trazendo de fato um verdadeiro impacto. Avançando no tempo de novo, chegamos em 1948, o ano em que a empresa alemã de música Deutsche Grammophon lança seu primeiro disco de vinil, assim substituindo os discos de goma laca de 78 rotações por minuto. Ninguém aguenta, né? O aprimorado disco de vinil, conhecido também pelo nome long play ou LP, chegando com mais leveza e resistência, e reproduziu um número muito maior de canções de alta qualidade sonora, bem superior aos discos de goma laca que só permitiam a gravação de uma única canção em cada face. Mais horas ouvindo músicas? Mas isso foi uma dádiva, não foi? A consolidação do disco de vinil como um formato padrão voltado para a música gravada teve efeito direto no modo de sua produção, introduzindo novas técnicas de gravação e masterização. Na década de 80, nossa, isso sim foi um salto. A predominância era o disco de vinil, os famigerados LPs, que empestavam as locadoras e lojas especializadas. Essa era uma das grandes vendas, milhões de cópias vendidas. E vale destaque para o primeiro mais vendido do mundo, que foi Thriller, do mestre da música Michael Jackson. E o segundo mais vendido do mundo, Back in Black, do AC/DC, a banda australiana. E com um leve destaque para o terceiro lugar, Like a Virgin, da Madonna. Atenção, atenção. Parece que estamos sendo teletransportados para o início da década de 90 e os freios não foram acionados. Caímos de vez nessa década e chegamos no encontro do disco de vinil contra o CD. E é claro, seu declínio iminente. Com a maior capacidade de armazenamento e qualidade sonora superior, passaram a colocar o disco de vinil de frente para o desfiladeiro das invenções ultrapassadas, obsoletas. A queda vertiginosa do disco de vinil foi sentida em 1991, de 28 milhões de cópias vendidas, para em 96 só serem apenas 1,6 milhões de cópias. O nosso amado disco de vinil estava com os dias contados? A grande estagnação causada involuntariamente pelo fã no que diz respeito à coleção de discos de vinil faz com que o mercado volte seus olhos apenas para edições luxuosas, mais caras e de poucas cópias, consequentemente gerando nicho. E não tem nada de errado com o nicho, mas quando se tem todo um mercado voltado apenas nesse segmento, é quando temos os velhos espantalhos que encontramos nos quadrinhos. A falta de renovação de novos públicos, a inacessibilidade financeira, perda de exploração de novos modos de se reintegrar um disco de vinil atualmente. Bom, parece que o nosso programa terminou, mas não significa que é um adeus, pois a gente vai sim se ver nos próximos episódios dessa série de curiosidades que nos levam pela jornada da busca pelo saber. Então parece que agora você sabe, não é? Se você gostou desse episódio, então eu convido vocês a se inscrever nesse canal e frequentar nossas redes sociais. Deixo com vocês o meu gracioso e revigorante até logo. Tchau, tchau!